Quando surge o Alviverde, eu sujo aqui, galera, e você suja aí do outro lado, hein? Para ver o que a Leila Pereira falou sobre Abel Ferreira, o avião do Verdão e muito mais. Então já vai dando aquele like, se inscrevendo aí no canal se não é inscrito ainda, tá? E prepara para dar a sua opinião, pode colocar nos comentários aí embaixo, hein? Vamos ver então o que a Leila Pereira falou nessa entrevista aí para a ESPN. O Palmeiras está sempre atento ao mercado, sabe? Eu sempre estou conversando com o nosso departamento de futebol, com a nossa comissão técnica. Temos alguns atletas sendo monitorados, mas por enquanto eu não tenho nenhuma novidade. Eu não quero criar expectativa para o nosso torcedor, que nós vamos fazer sempre o que é melhor para o Palmeiras, com os pés no chão. Com os pés no chão. No ar, só o nosso avião. Ô, Leila Pereira, deixa eu. Olha, com todo o respeito que os jogadores que eu vou citar merecem, mas será que não seria uma boa você, de repente, negociar Breno Lopes, Jailson e Rafael Navarro? Tem alguns aí que colocam até o Tabata nessa lista, eu não coloco. Não seria? Pelo menos esses três aí, o Breno Lopes, o Navarro e o Tabata. Esses aí, ó, quando eles entram no time, a gente dificilmente vê alguma coisa diferente acontecendo. Dificilmente. Aliás, acontece, quando acontece, acontece pro outro lado, né? Jailson que o diga, né? Semeja que o diga, eu diria, né? Nosso integrante aí do canal do Verdão, nosso espectador aí, nosso inscrito. Semeja tá doido aí pro Jailson ser negociado. Né, Leila? Só aqui. E uma coisa muito interessante, que as pessoas veem, nossa, o Palmeiras tem aquele centro de treinamento espetacular, de última geração, equipamentos de última geração, agora adquirindo a aeronave não é do Palmeiras, a aeronave é da minha empresa, que vai disponibilizar para o Palmeiras. Porque senão as pessoas pensam que o Palmeiras está com as contas maravilhosas, e não é assim. O futebol você tem que ter muito cuidado, tem que ter muita responsabilidade. Claro, o nosso objetivo sempre é conquistar títulos. E para conquistar títulos, você tem que ter um elenco forte. E nós temos, gente, mas sempre atentos a oportunidades, mas com os pés no chão. No ar, só o nosso avião. Agora é interessante que a Leila falou aí, e o avião custou 64 milhões de reais, tá? Para ela, 64 milhões de reais. Efetivamente, o avião não é do Palmeiras. O avião é da Leila e vai ficar à disposição do Palmeiras, como ela mesma acabou de falar. Desde que eu fui candidata a presidente do Palmeiras, esse termo me persegue, conflitos de interesse. Uma pausinha aqui para perguntar, acrescentar a pergunta do Pedro Ivo, o seguinte. Se ela sair do Palmeiras, né? Se ela sair, não. Quando ela vencer o mandato, mesmo que seja reeleita, quando acabar o mandato da reeleição dela, né? E aí? Esse serviço vai continuar aos mesmos custos de agora, quando ela é presidente e conseguiu isso? Ou com outro presidente vai mudar? De repente, se for o presidente da mesma chapa, não mude. Mas e se for de outro? E se por alguma... Eu duvido que aconteça, mas se a chapa contrária vencer a oposição, e aí? Vai continuar esse serviço com esse avião somente com os custos operacionais? E agora o Pedro Ivo está de brincadeira, né? Tá querendo forçar a Leila Pereira também agora, forçar a situação dela emprestar o avião aí, colocar o avião à disposição dos outros clubes, ou outros aviões à disposição de outros clubes. Tá de brincadeira, hein? Qual o intuito disso? Que motivação ela teria para isso? Claro que ela não teria motivação. Ela quer que o Palmeiras ganhe títulos, os outros que procurem seus meios, pô. Qual o interesse disso? Pois ela está reduzindo os custos do Palmeiras, com isso você vai reduzir os custos dos outros times. Como é que o Palmeiras vai ganhar títulos disputando de igual para igual com os outros? Pô, se ela tiver as condições de botar o Palmeiras com as condições melhores do que os outros, põe. Os outros ficam sem seus meios. Pedro Ivo tá de brincadeira, hein, Pedro Ivo? Porra. Onde que pode ter conflito de interesse? Porque eu era presidente e patrocinadora. Eu só coloco dinheiro no Palmeiras. Eu nunca ganhei dinheiro, nunca fiz negócio com o Palmeiras. Eu sou patrocinadora, eu tenho um contrato, eu deposito na conta do Palmeiras todo mês esse valor, então não existe conflito de interesse nisso. Nesse caso da Placar, o Palmeiras não tem condições financeiras de adquirir uma aeronave. Eu tenho. Entende? Então, eu adquiri a aeronave para que o Palmeiras utilize. O Palmeiras vai pagar só os custos operacionais dessa aeronave.
Nós sabemos bem quanto o Palmeiras paga, que sou eu que assino o cheque, o enfretamento de aeronave. Nós temos as cotações de empresas que fretam para a gente. E para esse negócio ser o mais transparente possível, eu vou apresentar para o COF, que é o Conselho de Orientação e Fiscalização do Palmeiras, o valor de quanto que o Palmeiras paga no fretamento de empresas aéreas e quanto seria o Palmeiras pagando só os custos operacionais da aeronave da Placar. E aí o COF vai olhar e vai ver que, eu não tenho dúvida nenhuma, que os valores são extremamente relevantes, o desconto que o Palmeiras, né, vai ter pagando só o custo operacional dessa aeronave. Então, gente, e os números são claros, entende? O que o Palmeiras vai fazer é o que é melhor financeiramente, sabe? E eu não tenho dúvida nenhuma que o melhor financeiramente para o Palmeiras é utilizar a minha aeronave. O Veiga está muito feliz no Palmeiras e não há nenhuma possibilidade do Veiga ser negociado, tá bom? Então, bem objetivo para o torcedor ficar muito esclarecido com relação a esse fato. Tá? O Veiga é jogador do Palmeiras, ele tem contrato e ele vai cumprir o contrato. Que eu tenho certeza que ele está muito feliz no Palmeiras. E com relação à Liga, olha, eu no início, quando eu sou uma das fundadoras, né, da Libra, eu imaginei que teríamos 20 clubes da Série A e 20 clubes da Série B. Infelizmente, não foi isso que ocorreu, não é? Tem uma parte na Libra, tem uma parte no futebol forte, entende? Então, eu acho que descaracterizou-se muito o nosso desejo, né, de fazer uma liga forte no Brasil, mas a liga forte no Brasil seria com 20 clubes da Série A, 20 clubes da Série B. Então, nós não conseguimos. Então, o que está se pensando é que um grupo de clubes venda os seus direitos de transmissão em bloco. Então, mas isso nós estamos conversando ainda, sabe? Então, não tem absolutamente nada definido. E, se não for definido, segue como está, eu vou me adaptar, sabe? Porque eu luto até um certo ponto, até onde eu possa, né, ter algum resultado positivo. E se não tem resultado positivo, segue como está, a CBF administrando, organizando o calendário e o Palmeiras vai se adaptando. Plihal, preciso liberar a Leila aqui. Posso fazer mais uma perguntinha, Vinícius? Pode. Chorinho? Pode. Se ela está dizendo que pode, quem não Pode. Presidente, o Palmeiras está negociando o jovem Giovani, né, para o futebol da Arábia Saudita. Pelo que a gente... Está negociando não, negociou. Já negociou. A senhora confirma essa quantia de 10 milhões de euros por 50% e confirmando ou não, porque de qualquer maneira foi por um valor importante. Esse dinheiro que vai entrar dá um respiro grande ao clube a ponto de não ter que negociar nenhum titular na janela? Não, olha só, vamos começar pelo final. Eu não vou negociar nenhum titular na janela. Tá? Para não criar especulação, nenhum jogador titular do Palmeiras será negociado na janela, nenhum. E com relação ao valor do Giovani, eu não gosto de falar de valores, mas eu vou te falar que foi um valor muito relevante, muito importante para o Palmeiras. Porque o que acontece? Um clube de futebol, infelizmente, ele precisa negociar atletas, não é? Para fechar a conta. E a negociação do Giovani foi muito relevante para o Palmeiras. Mas nenhum titular será negociado. Nenhum. Plihal, agradecer então a comandante Leila Pereira aqui, dando entrevista para a gente, falando ao vivo desse lugar bem inusitado, da cabine de um avião. Diferente, não é? Né? Totalmente diferente. Aliás, a presidente do Palmeiras sempre é surpreendente. O Palmeiras é surpreendente. Elegeu a primeira mulher presidente. Eu sou a única mulher presidente de um clube de futebol. Patrícia Morim do Flamengo, não foi a primeira, não? E também o primeiro clube a ter um avião à sua disposição. Antes dela. O lugarzinho já está ali, né, do lado. Sim. Vai ser esse. Exatamente. Já tem voo inaugural definido? Plihal. Olha, eu não tenho a data ainda certa, mas em breve eu informarei a vocês. Muito em breve. Uma previsão. Há uma previsão. Ainda esse dia 16 contra o Internacional. Mas é uma previsão, gente. É uma previsão,
tá? Mas a gente... Mas O Palmeiras de mais início não ia pagar os custos porque ainda tem um trâmite burocrático. Sim, sim. O que acontece? Como a empresa Placar, ela é uma empresa de fretamentos, voo charter, não é? Enquanto a ANAC não autorizar a operação dessa empresa para locação, para receber, não é, esses valores que no caso do Palmeiras seriam os valores só da operação, eu não posso cobrar absolutamente nada. Mas eu estou tentando uma autorização para que se voe sem custo nenhum para o Palmeiras, como o avião é meu, eu posso voar para onde eu quiser, com quem eu quiser, e aí seria com o Palmeiras sem custo absolutamente nenhum, enquanto a ANAC não autoriza o pagamento, né? Pode convidar a gente, então. Vocês estão sempre convidados. Eu tenho um profundo respeito pelos jornalistas, porque eu sou jornalista também, gente. Então, eu acho muito importante o trabalho de vocês, porque é através de vocês, que os nossos milhões de torcedores sabem o que está ocorrendo. Então, vocês têm o meu mais profundo respeito, não tenham dúvida disso. Com certeza eles estão felizes com essa entrevista. Obrigado, Obrigada, viu? boa tarde, viu? E avante palestra! Bem, você viu então, né? Avante, Leila, isso aí. Olha só, o avião do Verdão, Leila falando que garante Rafael Veiga, e não só ele, como todos os titulares, nenhum deles sai nessa janela do meio do ano de 2023. Detalhe também que o Abel Ferreira não será demitido, praticamente em hipótese nenhuma, né? Em qualquer hipótese vai acontecer isso. Então ela garante o Abel até o final do contrato e, se depender dela, renovará até o final do mandato, caso ela seja reeleita também. Ela quer ele, enquanto ela estiver presidente, ela quer o Abel Ferreira lá. E tá de parabéns, inclusive, por isso. Nesse ponto aí, não há o que questionar, não há o que reclamar, né, da gestão de Leila Pereira, presidente do Verdão. E você vê o que você achou, gostou disso aí ou não? Será que são boas notícias, não? Aviãozão chegando aí, 64 milhões investidos pela Leila para ter esse novo avião aí para a empresa dela, e vai ficar à disposição do Verdão aí para suas viagens, para enfrentar os adversários. Gostou das notícias? Gostou aí da entrevista da presidente? Então deixe seu comentário, coloca a tua opinião aí, tá? E claro, não esqueça de dar o seu like aí no vídeo se você curtiu, e também, se não é inscrito, se inscreva. Este é o canal do Verdão. Um outro detalhe também, que você pode, claro, deixar aí o seu comentário à vontade logo embaixo na caixa aí dos comentários. Até o nosso próximo vídeo. Avante, palestra!